O livro do Apocalipse fala sobre pregação do Evangelho? Fala sobre missão? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos falar de um tema importante, né? Muitas pessoas dizem que o Apocalipse só fala de destruição e pragas e tantas outras bestas, né? Mas tem algo central no livro, tem algo importante que o livro está falando, é sobre pregação do Evangelho. Esse vídeo é uma resposta a uma pessoa muito querida que mandou essa pergunta: se no livro do Apocalipse aparece missão, aparece pregação do Evangelho. Então fique até o final que você vai conferir um au passant. Eu vou passar em todos os capítulos do livro do Apocalipse falando sobre missão. Quero aproveitar esse momento para convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Também segue a gente lá no @Cecilio7 no Instagram e também entre aqui no grupo do Telegram. O grupo do Telegram está crescendo cada dia mais e ali a gente pode ter uma interação melhor. E eu tenho postado materiais que tenho produzido aqui no canal, no podcast, lá no grupo, tá? E falando em podcast, nosso podcast já está aí de volta, já com vários conteúdos. Em 3 semanas eu postei 3 sermões que eu preguei aqui no distrito de Caieiras, um falando sobre sacudidura, outro falando sobre selamento e outro falando do livro de Daniel, capítulo 10, aquela grande visão que Daniel tem no grande rio Tigre. Lembro você também de assistir os outros vídeos que nós gravamos aqui no canal, né? Eu vou colocar aqui as imagens dos vídeos para você ver. E muitas pessoas me perguntam algumas coisas e esquecem que no canal nós temos vários vídeos sobre diferentes assuntos que você pode aí conferir nas playlists e também entrando no canal lá, tem os vídeos para você assistir. Vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho sobre pregação do Evangelho. É um assunto muito importante porque mediante Deus usar a sua igreja, pregando o Evangelho, Jesus ele volta. Não que Jesus está esperando todo mundo saber para ele voltar, né? Veja, a volta de Jesus não está preso a uma condição humana. Pelo contrário, nós estamos preso à condição divina, ao tempo divino. Mas nesse tempo de espera, a igreja não pode apenas esperar no sentido ficar parado, né? Nós precisamos esperançar a volta de Jesus pregando o Evangelho. No livro do Apocalipse, o que mais aparece é pregação do Evangelho. Esse vídeo talvez não tenha tanta visualização, né? Porque fala de missão, fala de um estilo de vida, fala de sair da zona de conforto e pregar o Evangelho, falar da graça de Jesus, falar das doutrinas bíblicas, né? Falar do Cristo, mas também das suas doutrinas. Isso é muito importante, gente. Jesus ele não se separa das suas doutrinas. Quando você vai lá para o capítulo 1, você já encontra João preso na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava pregando o Evangelho, testemunhando, e o imperador Domiciano tentou calar essa pregação do Evangelho, tentou calar o velhinho, colocando ele na ilha de Patmos. E é na ilha de Patmos que Jesus ele vai até João. Olha só que interessante, Deus em busca do homem, né? E Deus vai até João e revela para ele que ele não está sozinho e que Deus está no controle. E após receber a revelação, João deveria escrever cartas para mandar às 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Então nós vemos claramente que no capítulo 1 é recheado de pregação do Evangelho. Quando nós avançamos para o capítulo 2 e 3, nós temos o conteúdo dessas mensagens que são endereçadas às 7 igrejas. E ali é o Evangelho puro, né? Você vai encontrar uma estrutura nessas cartas dizendo o seguinte, que é Deus se revelando, Deus aconselhando e Deus apelando ao coração deles para uma decisão, para um compromisso. Isso é Evangelho puro. No capítulo 4 e 5 do Apocalipse nós temos uma visão maravilhosa. No capítulo 4 principalmente é visto Deus sentado no trono com todos os seus anjos, seres angelicais ali presente, né? E no capítulo 5 aparece Jesus Cristo como o cordeiro que foi morto. E interessante que agora tem um detalhe:
diz ali que o Espírito Santo, né, ele é enviado por toda a terra. Jesus, após receber toda a autoridade no céu e na terra, ele envia o Espírito Santo à terra. E isso se cumpre na festa do Pentecostes, né? Os 50 dias ali após a Páscoa, né? Nós temos ali no capítulo 2 de Atos, esse momento tão maravilhoso. Jesus concedendo à igreja o poder do Espírito para quê? Pregar o Evangelho. Mais uma vez o Apocalipse falando sobre pregação do Evangelho. No capítulo 6 do livro do Apocalipse você vai encontrar Jesus abrindo os selos, os 7 selos desse livro que ele tomou lá no capítulo 5. E o capítulo 6... nós temos ali a reação das pessoas que aceitam o Evangelho. É mais ou menos o que o Evangelho causa nas pessoas ou causa no mundo. Nós temos o cavalo branco, que representa o início da pregação do Evangelho, o período da igreja primitiva, onde os apóstolos eles avançam com o Evangelho. Depois nós temos um período do cavalo vermelho, que trata sobre a rejeição do Evangelho e também a perseguição para aqueles que estão pregando o Evangelho. Depois nós temos o terceiro cavalo, o cavalo preto, que ali é o momento em que o Evangelho começa a ficar escasso, né? E há uma certa fome espiritual. Depois nós temos o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo ou esverdeado, cor de cloro, cor de defunto, que ali realmente é a morte do Evangelho. É um período da história onde as pessoas não tinham o Evangelho. E é a consequência natural daquele que rejeita o Evangelho, é ficar com fome e morrer espiritualmente. Eu gravei uma série dos 7 selos, você pode assistir aqui, ó. Tem aqui a playlist para você assistir esses selos, tá? E aí nós temos o quinto selo, que é a justiça de Deus sobre aqueles que estavam perseguindo os pregadores do Evangelho. E nós temos o sexto selo, que é o cumprimento da pregação do Evangelho, que é a volta de Jesus a essa terra. E o sétimo selo, eu creio, pode ser diferente de alguns intérpretes, mas o sétimo selo, o silêncio no céu, é um momento de expectativa de juízo. É a sentença para aqueles que não aceitaram o Evangelho. Isso é muito claro em Apocalipse capítulo 20. No capítulo 7 de Apocalipse nós temos mais uma vez o Evangelho. Os crentes que aceitam o Evangelho são selados, né? Isso é uma resposta à pergunta que é feita no capítulo 6, verso 16, sobre quem pode enfrentar ou sobreviver à ira de Deus. Quem? Somente os selados, aqueles que aceitaram o Evangelho. Jesus, a salvação como Senhor de sua vida. Já no bloco das trombetas do capítulo 8 e 9, você vai encontrar o seguinte: trombetas nada mais são do que um alerta a um futuro juízo. As pessoas usavam as trombetas para anunciar batalhas, guerras e também quando Deus ia trazer juízo. Eu comecei a gravar a série das trombetas, você pode assistir aqui, ainda não terminei, prometo para vocês que vou terminar. Mas as trombetas nada mais são do que juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho. É uma palhinha do juízo que virá quando a porta da graça se fechar, quando não houver mais salvação e as pessoas começarem a receber as 7 pragas. Chegamos no capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo muito interessante porque vai falar sobre pregação do Evangelho. No capítulo 10 tem uma cena muito interessante. João vê um anjo com um livrinho e ele pede esse livrinho e João então coloca na boca e ele começa a mastigar. É doce na boca, mas é amargo no estômago, né? E aí João fica sem saber o que está acontecendo e olha só o que o anjo diz. Estou no capítulo 10 e vou ler para vocês o verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Esse é um momento muito interessante para nós adventistas. Nós acreditamos que aqui é um cumprimento de uma profecia, quando houve aquele grande desapontamento em 22 de outubro de 1844. Assim como para João foi doce como mel essas palavras, esse livro, mas se tornou amarga no seu estômago, o movimento adventista passou por essa amargura, esse desapontamento. E é interessante que as palavras do anjo é o seguinte: era necessário que profetize a várias nações. E a mensagem que esse movimento deveria levar é revelada lá em Apocalipse capítulo 14, mas nós vamos chegar lá.
O capítulo 11 fala de duas testemunhas, fala de uma besta que sobe do abismo. Aliás, ainda não gravei sobre essa besta que sobe do abismo. Um dia eu falo um pouquinho sobre ela. Mas aqui eu já gravei um vídeo sobre duas testemunhas e você pode assistir. Então aqui é claramente mostrado, revelado que Apocalipse 11 fala sobre pregação do Evangelho e as consequências para aqueles que pregam o Evangelho. E o que aconteceu num período triste da história, onde as pessoas estavam professando a sua fé e eram perseguidos por grupos religiosos e também por pessoas que eram céticas ao Evangelho. Chegamos ao centro do livro, o capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 12 é claro a menção sobre pregação do Evangelho, porque diz o seguinte no capítulo 12, verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, mais uma vez, pregação do Evangelho, o Evangelho sendo pregado e acontecendo perseguições e tragédias e pessoas sendo fiéis ao Evangelho. No capítulo 13 nós temos um momento muito trágico da história. Os crentes estão sendo perseguidos, os santos estão sendo mortos, mas os santos estão firmes pregando o Evangelho. Ainda a graça existe e por existir os santos estão pregando o Evangelho. No capítulo 14 é uma explicação do que está acontecendo no capítulo 13. Enquanto os santos estão sendo perseguidos, eles estão pregando 3 mensagens angélicas. A partir do capítulo 14, do 6 até o verso 11, você vai encontrar 3 mensagens angélicas importantíssimas que nos últimos dias os santos estarão pregando. Estão falando sobre juízo, estão falando sobre verdade, sobre salvação, sobre graça. Todas as mensagens do Evangelho eterno estão nessas 3 mensagens angélicas. Aqui nós temos o centro do livro, e o centro do livro está falando que os santos nos últimos dias estão pregando o Evangelho eterno, custe o que custar. Se custar a vida, eles vão entregar a vida, mas vão cumprir a missão que é pregar o Evangelho. No capítulo 15 e 16 nós temos o fechamento da porta da graça. Não há mais como pregar o Evangelho porque as pessoas já tomaram a decisão. Jesus já terminou o trabalho dele como ministro do santuário celestial. Não há mais intercessão e começa a ser derramada as pragas, o juízo de Deus sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram o Evangelho. Chegamos no capítulo 17 e o capítulo 18, que nada mais é de que uma ampliação e uma explicação da segunda mensagem angélica que está no capítulo 14, verso 8, que diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Capítulo 17 vai explicar esse julgamento. E o capítulo 18 é um momento muito tenso, porque é o momento do último chamado, o último convite antes do fechamento da porta da graça, antes de cair as pragas, antes de Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial. Isso é muito claro no capítulo 18, vou ler para vocês, e o capítulo 4, onde diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui no capítulo 18, verso 4, é o último convite, é o último chamado de Deus para as pessoas abandonar os seus pecados, abandonar os falsos ídolos e servir ao Deus verdadeiro. Depois chegamos no capítulo 19, que é literalmente a volta de Jesus, o Evangelho se cumprindo, o retorno de Jesus a essa terra. Depois nós temos o capítulo 20, que é uma pausa na história, onde Satanás é preso, aprisionado por 1000 anos. E nós temos no capítulo 20 também os santos sentando em tronos para julgar este mundo. E aí chegamos no capítulo 21, onde a Nova Jerusalém aparece, Deus descendo do céu e habitando com o seu povo. E o capítulo 22 termina dizendo o seguinte, é a conclusão do Evangelho. Vou ler para vocês capítulo 22, olha só que interessante, os últimos versos, vou ler o verso 20, diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Ufa, corri aqui para poder mostrar para você que o livro do Apocalipse está recheado de missão, chamando os crentes a viver o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Evangelho, pregar sobre o Evangelho eterno.
É muito necessário pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre a graça de Jesus, mas também é muito necessário nesses últimos dias pregar as 3 mensagens angélicas que inclui juízo. É muito importante falar da graça, falar da volta de Jesus, mas é importante dizer também que um dia todos nós teremos um acerto de contas com Deus. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mas somos condenados pelas obras. Esses últimos dias são dias complicados e Deus quer que você se una ao exército dele, que tome lado, que tome partido ao lado do exército de Cristo Jesus. Bom, gente, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa pequena explicação para mostrar para vocês de que o Apocalipse é um livro que tem muitos assuntos e vocês com certeza durante o vídeo escutaram esses barulhos de que o meu vizinho está em reforma aqui, ó. Olha só o barulho que tá. Gente, eu tenho que cortar porque tá difícil, tá complicado aqui, né? Olha só. Bom, gente, chegamos aqui ao final deste vídeo, espero que você tenha entendido o valor do Evangelho no livro do Apocalipse. Aliás, existem outros vídeos que gravei aqui sobre sexualidade no livro do Apocalipse, gravei também um falando sobre riquezas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala sobre diversos assuntos, espero estar te ajudando a compreender, a ver o livro de uma outra perspectiva, né? Muitas vezes nos é ensinado que o livro é um livro sombrio, terrível, de pragas, mas tem muitas coisas bonitas para a gente poder ver, ler, aprender no livro do Apocalipse. Deus abençoe vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, curta, gente, compartilhe para os seus amigos, nos siga a gente lá no @Cecilio7 no Instagram, entre no grupo do Telegram aqui, tá? E ouça os nossos podcasts. Deus abençoe você e nos vemos numa próxima semana, se Deus assim permitir, né? E se o meu vizinho aqui parar de fazer barulho, porque tá complicado gravar aqui com ele fazendo barulho. Mas Deus abençoe, é o trabalho dele, né? Enquanto ele trabalha lá, eu trabalho aqui, tá? Então é isso, gente. Não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!